Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos começar uma nova playlist de autoras finlandesas, Suomi, né? Finlândia, país nórdico, né? Escandinávia. E vamos começar então com duas autoras. Começar aqui com o livro Expurgo, um romance da Sofie Oksanen, né? Que inclusive inspirou um filme chamado Purge, né? Expurgo, de 2012, né? Então um filme conhecido. Esse livro de 2010, e ela vai fazer um panorama assim, da condição feminina, né, desse país, Finlândia e Estônia. Tem uma relação da Finlândia e Estônia, linguística, cultural, assim, e são parentes, né? São dois povos parentes, assim como tem uma semelhança linguística com o pessoal da Hungria, né? Então, o pessoal assim que não é da família do nórdico, Suécia, Noruega e Dinamarca, né, que tem uma semelhança linguística, mas a língua finlandesa é diferente, né? Língua finlandesa, inclusive, que foi influência para o Tolkien, né? Quando fez lá a Senhor dos Anéis, etc., tem influência lá na língua dos elfos e tal. E a Finlândia, que tem o seu clássico, o seu épico, Kalevala, que é um épico lá do século XIX, né? No romantismo. Então, a base da literatura surgiu na Europa nessa época do romantismo. Então, foi ali que surgiu assim, esse épico nacional, literatura epopeia mesmo, né? A epopeia dos finlandeses, dos Suomi, dos Finnish, né? É justamente esse livro Kalevala. Muito bem, aí a Sofie Oksanen, ela vai falar das relações aqui da Finlândia, da Estônia e da União Soviética, né? E a história acontece nos anos 90, que é com o fim da União Soviética, né? Que aí o pessoal vai tirar os esqueletos do armário, né? E aí vai recontar a história até nos anos 30 e nos anos 40, né, início 50, que aí vai ter a Guerra Fria, etc. Então ela vai fazer um panorama mesmo com duas personagens femininas, daí a condição feminina. Ela vai contar a história a partir do olhar feminino. Então você tem a presença de uma senhora de idade chamada Ali de Trud, e ela vai conhecer, né, de repente assim, ela está lá na casa dela, uma senhora de idade, né, lá cozinhando, e aí uma moça aparece lá pedindo ajuda e tal, né, a Tsara, que, né, por enquanto não sabe que ligação que tem essas duas, né? A senhora de idade recebe uma moça lá que está com dificuldade, parece que está fugindo de alguém, né? Ela fala que está viajando com o marido, não sei o que, mas ela vê que a menina está com um problema, né? Aí ao longo da história você vai ver os problemas, né? A exploração das mulheres, a questão lá da Rússia, né? Que estava acontecendo o quê? O fim da União Soviética, e aí estava ampliando aquelas máfias, até hoje tem a máfia russa, né? Que vários funcionários que eram do governo passaram lá a entrar para o mercado paralelo, passaram, né, aquela droga que o Estado tinha recolhido, passaram a traficar. Então, ou seja, vai mostrando as origens da máfia russa, que foi lá naquela época de Yeltsin, né, um governo muito fraco, até que o Putin, né, que é o atual governo, fez uma reforma lá, e esse governo do Putin tem 20 anos que está lá, né, mais de 20 anos que está lá. Então, ele vai mostrando essa queda da União Soviética nos anos 90, e a Estônia, interessante que a Estônia, né, e a Finlândia eram países que passaram por vários outros países, né, a influência sueca, né, e depois conseguiram uma certa liberdade durante o czarismo, no século XIX, né, assim, uma província, né, satélite no czarismo, no Império Russo, e depois conseguiu uma breve independência da Primeira Guerra Mundial até a época da União Soviética, né, então, até os anos 30, esses países tiveram uma certa independência, e depois caíram na esfera alemã, né, Terceiro Reich, e teve a Guerra de Inverno, lá em 39 a 40, na Finlândia, nessa região, em que ficava aquela zona de disputa ali, né? Igual a Polônia também, ficava a zona de disputa entre os alemães, os germânicos e os eslavos, que eram os russos, né? E aí vai contando justamente essa história, né? Que em alguns momentos eles estiveram, né, do lado dos alemães ali combatendo os russos, depois com a virada da guerra, né, em 43, 44, os russos, a União Soviética invadiu de novo e expulsou os alemães, né? E aí depois ficaram esperando, né, os estonianos e os finlandeses esperando a ajuda dos ingleses, dos franceses, para libertar da União Soviética, mas não aconteceu. Eles ficaram lá na mão da União Soviética até os anos 90, né, que aí teve as províncias bálticas, cada um, né, Letônia, Estônia, Lituânia, né, esses países que são outra tradição, né, não são eslavos, né, e alguns são germânicos, né, então até essas questões, esse povo finlandês, húngaro e estoniano não são, que eu entendi, não são germânicos e nem são
eslavos, né? Então é uma outra linha, outro povo, os povos fínicos, né? Que chama povos fínicos. Então é outra etnia, outro povo, e ela vai mostrando justamente essa diferença, porque a tsara que estava lá na União Soviética, né? A mãe dela fala assim: você não é russa, você é estoniana. Você é estoniana. E aí vai contar a história, vai atrás das raízes estonianas da história, né? Então a própria Oksana, né, que é a autora do livro, ela tem raízes estonianas, né? A família dela é da Estônia, da Finlândia, etc. Então ela vai mostrando essas questões do fim da União Soviética, né, do tráfico de mulheres, a exploração das mulheres, e vai contando a história de como a Alid Trud ela sobreviveu a esses vários conflitos, né, ora Alemanha, ora União Soviética, né, e a hostilidade, ou seja, a rixa que ela tinha com a irmã dela, chama Ingel, né, a Ingel. E é interessante que a Alid e a Ingel eram apaixonadas pelo mesmo homem, que era um homem nacionalista, né? Que ele esperava apoio dos alemães para se libertar dos russos, né? E aí mostra a invasão dos russos, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e teve a Guerra Fria, e vai mostrando como é que os russos, né, fizeram a coletivização forçada, né? A União Soviética fez e outra questão da exploração das mulheres, né? O trabalho das mulheres, né? Então ela vai mostrando justamente essas duas, né? E depois vai descobrir que tem aí um laço de parentesco da tsara, né? Que descobre que tem um laço de parentesco com a Alid Trud, né? Então aí tem que ler o livro para saber que parentesco que tem e quem é que é a ligação entre elas, né? Quem é esse homem que as duas irmãs disputavam, né? E que fim que ele teve na história, já que ele lutou com os alemães foram derrotados, ele teve que lutar então, né? Chamados os irmãos da floresta, né? Eles ficavam na floresta resistindo ao Exército Vermelho. Só que o Exército Vermelho derrotou a própria Alemanha nazista, né? Então, nazifascista, o Terceiro Reich. Então não teve como esses irmãos da floresta resistirem à avalanche do Exército Vermelho, né? Então ele vai mostrar. O problema aqui foi que o socialismo, né, no país que estava independente, o socialismo foi imposto de forma forçada, foi imposto mesmo, né? A Guerra Fria. Então não foi um povo que optou pelo socialismo, o povo nem sabia o que era socialismo, né? Então foi que a questão, vários países ali da Europa Oriental foram tornadas soviéticas pelos exércitos vermelhos. Ou seja, não foi o povo que teve, né, a votação, com exceção da Iugoslávia, que não foi libertada pelos russos, né? A Iugoslávia teve um governo próprio, uma guerrilha própria, né? Então o povo entendeu mais o que era socialismo e funcionou bastante, né? A Iugoslávia também funcionou bastante até os anos 90. Aí que foi a queda da Europa Oriental, né? Aquele bloco soviético, etc., né? O Pacto de Varsóvia, acabou isso aí. Então esse é o momento. Então você tem duas histórias, né? Você tem duas histórias sendo contadas, que ela vai contar a história então do fim da União Soviética, a história da tsara, né? Da exploração das mulheres, e vai contar a história da Trud, né? Alid Trud, não sou complicado mesmo. Alid Trud, ela que é essa senhora de idade, que vai mostrar então como é que foi o século XX, né? Os anos 30, 40, 50, mostrando, né, essa longa história, e depois descobrir né, essas duas histórias paralelas, onde é que elas se juntam, né? É um livro assim, muito pesado, muito denso, muito histórico, e a condição da mulher, né? Que é o olhar feminino sobre a história, como é que a mulher sofreu a história, né? Fica aí a dica, um livro fantástico, assim, né? Sim, é a literatura densa. Quem quer literatura densa, né? Literatura pesada, literatura assim que vai mostrar a história, o sofrimento humano, a condição mesmo, né? É esse aqui, ok? É uma literatura um pouco mais acessível. A história é densa, mas assim, mais acessível porque tem um tom mais infanto-juvenil, né? Mais essas distopias, né? Essas distopias pós-modernas, né, dos Jogos Vorazes, né, ou aquele Maze Runner, tem essa distopia juvenil, né, e jovem adulto, tá surgindo esse subgênero, que é essas distopias mostrando justamente o futuro e a partir do olhar do jovem. Então você tem uma jovem aqui, que ela tem um segredo de família, né, no futuro, não fala exatamente quando, mas é um futuro que parece que a China é a superpotência, né, a China é a superpotência. Ela chama A Memória da Água, e o nome dela é interessante que esse A aqui fala né? Então Itaranta. Então, né, meio parece italiano, não sei falar finlandês, né? Suomi não é a minha língua. Então a gente só sabe que o A com trema é E. Então é Itaranta, né? Então a Itaranta, A Memória da Água, vai falar dessa distopia juvenil no futuro, em que tem duas coisas que a gente sabe. Olha, a China é
quem dá nas cartas, né? A cultura chinesa é a mais forte, pelo que eu entendi até aqui, né? Não sei se a guerra que teve aqui foi a guerra dos Estados Unidos e a China venceu. Fala que tem uma guerra, então não explica muito. É igual a Maze Runner, não fica explicando. Acontece no futuro, não fala quando, pode ser 100 anos, pode ser 200, e aí tem um pequeno problema. Teve a mudança climática, né? Ou seja, lugares que antes eram bosques, virou deserto, lugar que era mar virou deserto, né? Igual está acontecendo na Rússia. Vários lugares da Rússia estão sofrendo desertificação, lagos estão sumindo, né? Lagos nos continentes estão sumindo. E aqui parece que o Mediterrâneo secou, né? Deserto Mediterrâneo. Será que avançou ali o deserto Saara? Mas acontece que aqui a água acabou, né? A água acabou, a água virou preciosidade, a água é igual o petróleo, é ouro, né? E aí surge até pessoas que contrabandiam água, né? E essa água muitas vezes é uma água impura, né? Uma água assim contaminada, água salgada. Então existe um mercado paralelo da água, né? E parece que tem a família dessa dedica a fazer o chá, né? O chá igual os chineses fazem, né? Por exemplo. E acontece que o pai sabe onde tem uma fonte de água, né? Que é justamente a água que ele usa. Só que a coisa assim, ninguém pode saber que tem uma fonte de água, né? Muitos até acham que existe essa lenda da fonte de água. E ela vai mostrando então que ela tem que guardar esse segredo da família, que há um lugar lá na montanha, na colina, que tem água pura. A água pura vale ouro, né? As pessoas que lavam calçada com água, né? Desperdiçando a água, no futuro pode não ter água. Então é esse aqui. Então é um futuro distópico, uma distopia, ou seja, um lugar, né? Sim, ao contrário da utopia, né? Utopia se espera um lugar bom, né? Um lugar bom, tranquilo, uma vida saudável. A distopia é o lugar da violência, do salve quem puder, né? Apocalipse final, apocalipse zumbi, tudo distopias. E aí o passatempo dela é no lixão para achar as coisas do passado, né? Então elas acham lá, toca fita, acha som, né? Gravador, e acham para que servem essas coisas, né? Elas não sabem, né? O plástico, porque plástico demora 200 anos para apodrecer, né? Nem sei que apodrece, né? Então no futuro, daqui a 200 anos, o plástico vai ser um museu, né? As pessoas vão lá no lixão e ver os plásticos lá, o que servia isso? Isso é uma garrafa? Né? Então elas vão tentando reconstruir esse passado, que seja que nós, né? O nosso presente, através do lixão. Então o lixão é um passatempo do futuro, né? As pessoas vão lá para achar o souvenir no meio do lixo, né? Essas coisas de plástico aí, vai achar um equipamento eletrônico, não sabe como é que funciona mais, né? Igual hoje em dia os jovens não sabem mais como é que funciona as fitas cassete, né? Que você colocava uma caneta e ficava rodando para rebobinar a fita. Então hoje em dia, depois do MP3, MP4, né? Hoje em dia tem celular, então ninguém usa mais a tecnologia de fita cassete, né? Eu não sei, né? Se alguém usa isso. Mas lá nos anos 80 e 90 a gente usava a fita cassete para gravar música do rádio, né? Então você apertava lá e enchia a fita com as músicas que você gostava no rádio, né? Bastava você. Eu fazia muito, eu tinha um monte de fita, né? A gente ouvia a rádio e ouvia aquelas músicas. Então gravava a fita do amigo, né? O amigo prestava uma fita, com aquele rádio tinha duplo deck, né? Você gravava de uma fita cassete para outra, você reproduzia a fita cassete, né? Hoje em dia é souvenir, né? Assim, uma coisa colecionador, né? Então vai mostrando isso aqui, que o que é esse museu, né? De grandes novidades, museu é a nossa vida moderna. E é a quantidade de lixo que vamos deixar para as próximas gerações. Imagina a quantidade de lixo que vamos deixar para as próximas gerações, né? Monturos de lixões de lixo vai encher, né? A humanidade futura, e o pessoal vai ficar lá brincando com esses restos, né, da nossa pós-modernidade, né? Nossa pós-modernidade deu o que para o futuro? Lixo e falta de água, né? Estamos consumindo toda a água e no futuro nós não vamos ter mais água. A água vai ser apenas uma lembrança, vai ser apenas uma memória, né? E as pessoas vão estar fazendo o quê? Contrabando de água, né? Hoje em dia contrabando de pedras preciosas, né? E outros produtos. Agora no futuro a água vai ser uma preciosidade, e essa menina vai guardar justamente a memória dessa água e vai guardar esse segredo, né? Como é que ela vai fazer para explicar onde fica essa fonte de água pura, né? Então fica aí a dica de literatura finlandesa, né? Esse livro aqui é um pouco mais fácil, e quem quer literatura pesada, densa, personagens densos, né? A Sofia Oksanen, ok? Então agradecemos a atenção, né? E não deixem de compartilhar.